Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, episódio de número 109, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o professor Alan Vinícius, Master Coach e especialista em produtividade estudantil. Vamos falar hoje sobre algo extremamente importante, chamado de consistência, para que você eleve o seu patamar no processo de estudos. Mas antes de adentrarmos esta temática, é fundamental que, se você está no Spotify, você tem três ações neste momento. Primeiro é seguir o podcast do professor Alan. Segundo é ativar as notificações. Todo santo dia, de segunda a sexta, às 6h06 da manhã, nós temos um episódio novo. E o terceiro grande ponto, clica nos três pontinhos e deixa as 5 estrelas. De fato, você estará indicando o quanto o podcast do professor Alan tem impactado a sua jornada estudantil. Se você está no YouTube, já curte este episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Algumas regrinhas importantes, dentre elas cada frase que você ouvir e que de alguma forma gere impacto para você, coloca nos comentários, coloca a frase, coloca algo que efetivamente gere um impacto positivo para você. É extremamente importante você enxergar quais são as situações, quais são as frases, quais são efetivamente os gatilhos que despertam em você algo para que você possa progredir. Nesse sentido, a temática do podcast de hoje é siga firme mesmo diante de grandes obstáculos. Quando eu trago esta frase, quando eu trago esta afirmação, o primeiro ponto de abordagem chama-se movimento. E quando eu falo em movimento, esse movimento ele está atrelado a uma ação direcionada. Eu não estou falando simplesmente em você, de forma ou de maneira aleatória, buscar executar pontos que, em tese, te levam à aprovação. O que é um movimento? É você entrar em ação. E quando eu falo entrar em ação, está intrinsecamente ligado à jornada estudantil. Quando você pensa em um processo estudantil, como já falei em episódios anteriores, e você que me acompanha por aqui todos os dias, às 6h06 da manhã, você sabe a importância que a ação tem na sua vida, mesmo que você esteja desmotivada, mesmo que você esteja desmotivado. Porque eu não sei quantas vezes você amanheceu desmotivado ou desmotivado, ou chegou, foi para uma aula e parecia que naquele dia nada fluiria, mas quando você chegou na aula, você disse assim, poxa, chegou ao fim, você disse, poxa, essa aula foi, pô, até legal, meu dia não estava bacana, mas como ao final eu estou me sentindo bem? Quantas vezes isso aconteceu com você? Porque, ao contrário do que muitos imaginam, que primeiro vem a motivação, depois vem a ação. Não, entre em ação. A motivação, ela virá. Aqui não é o conceito ou a linha técnica da motivação, que é lá aquele propósito, aquela razão para você agir. Eu estou falando das pequenas ações, eu estou falando do seu dia a dia. Não, não, não tenha dúvidas, não tenha dúvidas que a pessoa que tem sucesso é aquela pessoa que fez o óbvio, que fez o simples todo santo dia. Ou pelo menos todo santo dia que foi planejado, que foi fixado, que foi estabelecido em metas.
Faça o simples todo santo dia. Às vezes, imaginamos que para ter o resultado que a gente tanto almeja, a gente precisa fazer o extraordinário, a gente precisa reinventar a roda. Porque às vezes a gente está cumprindo as nossas metas, e tome muito cuidado se esse for o seu caso. A gente está cumprindo as metas, a gente está indo, e aí a gente começa a cair em algo que é uma grande armadilha, que é achar que está tudo muito simples, que está monótono. E aí simplesmente você passa a deixar de fazer o que estava dando certo. Você deixa de cumprir as metas, porque você imagina que você não vai chegar lá. Isso acontece porque você não tem, talvez, clareza do seu caminho. E ontem eu conversava com uma mentorada, com uma aluna, efetivamente, que eu trago a linha do método, da consultoria, e ela me trouxe algo muito interessante. Por demandas de trabalho, ela não conseguiu cumprir a meta, mas ela disse assim: Ah, professor, eu não vou falar o nome dela porque eu não pedi autorização. Acho até que ela me daria autorização, mas como eu não falei com ela, eu vou usar aqui um nome fictício. A Joana, ela disse assim: Professor, eu tive algumas demandas, intercorrências de trabalho, no final de semana, e por isso não consegui estar com as metas em dia. Mas eu estou muito feliz ao olhar para o meu painel de questões realizadas, e no caso dela, estava com 1.781 questões dentro de um espaço de pouco mais de um mês. E quando ela traz esse ponto, exatamente traz que se ela não tivesse esse cenário de estudos estruturado, ela não teria noção desta evolução, ela não teria noção deste movimento. Então, você ter métricas, isso possibilita que você olhe o quanto você avançou dentro daquele mês, dentro daquela semana, dentro daquele dia. E quando você vê progresso, isso é comum do ser humano. Quando você olha que saiu do lugar, a tendência é que esta motivação ela seja retroalimentada, que esta motivação ela se torne mais viva na sua mente. Então, o primeiro grande aspecto para que você siga firme é que você siga em movimento. Então, quando surgir um grande obstáculo, mantenha-se constante ou consistente. Mantenha-se em movimento. O segundo ponto importante é uma grande virtude dos seres humanos, que está relacionada ao pensamento. Quando eu falo em agir, eu estou falando de um movimento direcionado. Só que você só tem movimentos direcionados se você tiver consciência do que você está fazendo. E a gente só encontra essa consciência se a gente pensar. Então, pensa antes de executar as suas ações. Busca ter clareza do que você efetivamente está buscando. Não desenvolva movimento por desenvolver. Desenvolva movimento direcionado, ação. Saiba exatamente o que você quer com aquele movimento. Ah, eu estou fazendo questões de atos administrativos porque o meu rendimento nesta parte, nessa temática, tem sido baixo. Eu preciso melhorar esse ponto, porque melhorando atos administrativos, a média de direito administrativo vai ser maior, o que vai gerar uma média maior nas disciplinas essenciais e nas específicas que eu já estou bem, o que vai gerar um maior equilíbrio no meu desempenho. Isso é uma ação direcionada. Você fez um movimento efetivamente atrelado a atacar aquele ponto fraco.
E isso é fundamental para pessoas que querem ter sucesso nos estudos, que querem aumentar a performance. Às vezes você não sabe porque não sai de 50%, de 60%. Eu estou lhe trazendo um dos elementos, porque você talvez esteja atacando os pontos errados. Então, se você já está ali lidando com os pontos que já são fortes, sua média ela não vai aumentar, porque aquele ponto, por exemplo, já era de 90%. Então, se sai de 90 para 92, isso não vai afetar tanto na média como um todo. Agora, se você está com a média de 50, mas na sua média de 50, a parte de direito administrativo está com 60, e nos 60 de administrativo, atos administrativos está com 15%, e você sai de 15, por exemplo, para 40, para 50, essa pequena melhora, esse pequeno progresso, essa foi uma outra sessão que eu tive ontem, e exatamente a gente falou sobre a pequena melhora, a teoria dos ganhos marginais. Quando você melhora 1%, quando você é 1% melhor do que ontem, ou melhor do que o momento anterior que foi fixado, é lógico que você vai ter um ganho no longo prazo. Por isso, o sucesso dialoga com o longo prazo. Então, você ter ações direcionadas é fundamental, porque isso vai gerar o terceiro ponto. Quando você sabe o que você quer, quando você efetivamente sabe onde você quer chegar, você vai potencializar o que a gente chama de intenção. A gente pode gravar um podcast só sobre isso mais adiante, mas a intenção, ela tem muito poder. Quando você sabe o que você quer e você canaliza a sua energia naquela intenção, o seu resultado ele vai vir. Ele vai aparecer de uma forma ainda mais célere. Eu não sei quantas vezes você já pensou, por exemplo, em talvez um carro verde, um carro azul, um carro amarelo. Pensa nisso. Você vai observar quantos carros amarelos aparecem. Aliás, o exemplo que o GT trouxe, o Jerônimo, nessa última formação, né, para chegar ao mais alto nível do coach, o Master Coach, quando a mulher está grávida e ela começa a observar a existência de outras mulheres grávidas. Ou a mulher está grávida e aí o esposo, né, como a gente diz, engravida junto. E aí parece que o mundo está grávido, porque você começa a ver muitas pessoas grávidas. Não sei se isso já aconteceu com você, mas se não aconteceu, passa a observar, passa a fazer esse teste com você. Você vai notar que parece que o mundo está grávido. É exatamente isso. Isso está muito relacionado ao poder da intenção, mas que a gente pode falar essa temática, aprofundar essa temática em outro podcast, já que aqui o objetivo, neste momento, é siga firme, com movimento, com pensamento e com intenção. São os três elementos para que você, mesmo diante de grandes obstáculos, possa seguir firme na sua jornada. Esse tipo de conteúdo, ele não pode ficar apenas com você. Então, clica no botão de compartilhar e a nossa regra aqui do podcast é você compartilhar com uma pessoa. Escolhe uma pessoa e compartilha este episódio, porque aquela pessoa precisa ser importante para você. Então, encaminha para ela e diz por que ela é importante para você. Imagina o sentimento dela quando ela chegar nesta parte do podcast do episódio e entender que só podia encaminhar para uma pessoa e você escolheu ela. Certamente essa pessoa vai enxergar o quanto ela é importante na sua vida. E você que está ouvindo já, a partir de um compartilhamento para você, primeiro volte lá, agradeça a pessoa que compartilhou com você e siga a corrente. Escolhe uma pessoa e encaminha, porque essa pessoa também vai ver o quanto você dedicou o tempo e a atenção para possibilitar que ela cresça com este conteúdo. Se você precisa de ajuda no cenário de produtividade, de performance nos estudos, na descrição deste episódio consta o meu WhatsApp, é o 719-9381-1035. E o primeiro passo para que você gere movimento em algo que não está lhe agradando nos estudos, em não saber por onde começar, em não saber organizar as matérias, em não conseguir progredir em termos de desempenho, são elementos que indicam que você precisa de algum tipo de ajuda.
Mas para eu entender de forma individualizada o que é que você precisa, é fundamental que seja feita uma análise de perfil estudantil. Essa análise é uma análise individual, mas para que isso aconteça, faz-se necessário que o movimento ele parta de você. Então, encaminhe uma mensagem no WhatsApp dizendo: professor, estava acompanhando o episódio de número 109 e preciso de ajuda para alavancar os meus estudos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 110. Valeu, até lá, rumo à sua aprovação.